Hoje vamos começar a estudar sobre a genética. Sabemos que a genética é uma ciência que estuda o DNA, os genes e a hereditariedade. Mas onde tudo começou? Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética porque foi o primeiro pesquisador a entender a transmissão das características dos seres vivos para os seus descendentes. Mendel nasceu no ano de 1822 em Brno, na Áustria, mas que atualmente pertence à República Tcheca. Mendel veio de uma família muito humilde, onde seu pai, um camponês que cultivava principalmente tomates, ensinou Mendel a reproduzir e cultivar alimentos para que pudesse cuidar da fazenda quando fosse mais velho. Mendel possuía uma saúde muito delicada, impossibilitando-o de cuidar da fazenda. Então ele tomou uma decisão profética, foi assim que ele chamou, e foi para o mosteiro, onde se tornaria um monge e desenvolveria seus estudos. Lá Mendel recebeu o nome de Gregor, ficando conhecido depois como Gregor Mendel. Uma das características do mosteiro era manter um pequeno jardim, onde Mendel começou a estudar sobre a natureza. Com o passar dos anos, Mendel recebeu o título de professor e logo depois foi para a Universidade de Viena para um programa científico. Lá, dedicou-se à física e à química, mas também estudou sobre a anatomia e fisiologia das plantas. Em 1854, começou um planejamento experimental que durou 10 anos de sua vida. Esses experimentos é o que o tornaria, anos depois, o pai da genética. Mendel precisava de algo vivo para dar início aos seus experimentos. Foi então que decidiu cultivar ervilhas para desenvolver seus estudos. Ele escolheu as ervilhas porque elas eram de fácil cultivo, tinham um ciclo de vida curto, produziam um grande número de descendentes férteis, tinham uma grande variedade de fácil identificação e facilidade na polinização artificial. Mendel fazia a polinização manual com a ajuda de um pincel para tirar o pólen de uma ervilha e polinizar a outra. Então, Mendel começou a fazer combinações de ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Após anos de experimentos com as ervilhas, Mendel concluiu sua pesquisa elaborando duas teorias sobre a genética e a hereditariedade. A primeira teoria é a lei da segregação dos fatores, onde cada característica do ser humano é determinada por um par de fatores, um da mãe e outro do pai. A segunda teoria é a lei da segregação independente, onde cada característica é independente uma da outra. Em 1866, Mendel publicou seu trabalho na esperança da comunidade científica aprová-lo, mas décadas se passaram e seu trabalho não foi reconhecido, mesmo depois de seu último dia de vida. Isso se deu porque suas ideias não agradaram os cientistas da época. Antigamente, os pesquisadores não abraçaram a ideia de que o mundo fosse determinado por fatores, como por exemplo as ervilhas que poderiam ser somente verdes ou amarelas. Mendel também era muito tímido e publicou somente 2 trabalhos ao longo de sua vida. Após décadas, seu trabalho foi redescoberto e com os avanços tecnológicos e outras pesquisas científicas feitas, foi possível validá-lo. Hoje sabemos a importância de seu estudo e quão grandes foram suas descobertas na época. A partir de seus trabalhos com as ervilhas, foi possível avançar nas pesquisas genéticas.